Estamos de volta no Videocast Cristão número 35. Depois de uma pausa por problemas técnicos de gravação, estamos voltando a produzir o Videocast Cristão para você. Nesse episódio você vai ter, além das novidades que você já conhece, você vai ter algumas entrevistas também gravadas no Congresso Cristão do Nordeste, em Taquaritinga do Norte, lá no Pernambuco. Obrigado por sua audiência, esteja sempre conosco. Um abraço. Vamos com a nossa frase comentada com Edson Cruz. Videocast Cristão apresenta Frase Comentada. Olá, eu sou Edson Cruz para o Videocast Cristão e vamos com a frase comentada. A frase comentada de hoje é: eduque as crianças para não precisar punir os homens. Quanto tempo você tem investido na vida espiritual do seu filho? Das crianças que tem na sua congregação, das crianças que você conhece ao redor na sua rua? Será que você convida elas para alguma atividade dentro da igreja? Para a aula dominical? Para alguma aula de crescimento para as crianças? Quando nós investimos nas crianças, estamos tendo um futuro sólido para a nossa sociedade, para o mundo, mas principalmente semeando almas para Deus. Veja muito bem que hoje em dia nós temos muitas coisas que nós achamos um absurdo, coisas que são contra a natureza divina, que são um absurdo e a sociedade fala, não, deixa, as pessoas têm que ser livres e fazer como querem. Sabe por que a sociedade faz isso? Porque ela esqueceu de educar a si mesma e são aquelas crianças que no passado não foram educadas. Aquela história de deixa o seu filho fazer o que quer, ele é criança mesmo, é um grande erro. Você pode estar colocando essa criança no inferno literalmente. Então eduque as suas crianças. Aí quando ele se transformar num homem, ele vai lembrar de tudo, assim como a Bíblia nos ensina. Educa seu filho quando é pequeno, porque quando ele for grande, ele não esquecerá desse caminho. Educa o homem. Não adianta. Educar qualquer um homem é uma coisa inútil. Agora, educar uma criança, sim. Você consegue dizer não para ela e ela aceitar. Mas um homem, ele vai ter a sua própria decisão e ele vai falar, eu não quero mais isso. Então, educa a criança para não ser preciso punir o homem. A entrevista da semana sempre nos traz boas novidades, mais uma vez com você, uma entrevista da semana. Videocast Cristão apresenta Entrevista da Semana. Fábio para o Videocast Cristão, estamos aqui com Edinho do Videocast Cristão e vai falar um pouquinho pra gente como surgiu essas ideias. A ideia começou com um podcast, você e o João Cruz, e agora já está o vídeo, vídeo e áudio juntos. Mas Edinho, qual foi essa ideia? Qual era o propósito de vocês? A gente percebeu, primeiro obrigado por você estar me entrevistando e é um prazer estar falando com as pessoas do Videocast Cristão. Primeiramente, a gente percebeu que a Igreja de Cristo tinha essa carência, né? Uma carência de ouvir mensagens que são da Igreja de Cristo. Posteriormente, a gente viu que as pessoas queriam saber quem eram as pessoas que estavam falando. Então começou primeiro com essa ideia de que nós precisamos criar material para a igreja. Nós precisamos incentivar as pessoas a evangelizar mais, a estar mais próximo do que é a doutrina da Bíblia, mais próximo do que é o correto em relação ao que Deus deseja. E nós pensamos também em visualizar pessoas com o passar do tempo, né? E também até da nossa própria capacidade. E também a gente foi verificando que os irmãos queriam ver outros irmãos que já pregaram em suas congregações, deram aulas, enfim, né? E nós pensamos, por que não utilizar esse meio que é a internet, que é a mídia, enfim, para que nós alcançássemos mais pessoas, não só dentro da igreja, como em todo lugar, né? Porque a internet está em todo lugar e todas as pessoas que puderem olhar o Videocast Cristão, eles vão receber uma mensagem do que está na Bíblia. Essa é a nossa ideia, de falar exatamente o que está na Bíblia. Então todas as pessoas que assistem, a nossa
intenção é passar para essas pessoas a mensagem da Bíblia. O videocast tem servido para unir os irmãos de alguma forma? Com certeza. Eu vejo que muitos irmãos, eles falam até, olha, a gente usou num estudo dentro da nossa congregação, a gente usou esse vídeo, essa aula, enfim, essa parte do podcast ou do videocast, nós usamos para justamente agregar mais as coisas da igreja. E eu vejo que muitos irmãos começaram a usar como uma ferramenta. Outros irmãos, como eu falei, até falam, olha, eu aprendi mais sobre o irmão tal que foi lá na minha congregação, ou eu tive um relacionamento com ele no passado e ele saiu. Aí posteriormente eu vim e conversei com ele. Ele me mostrou coisas novas pelo vídeo, que eu não sabia. Então eu acredito que nós ajudamos as pessoas até nisso, né? Nessa integração. E o bom é que o podcast não tem uma sede, não tem um prédio, não tem uma barreira, né? É para todo aquele que consegue acessar e tem um computador à sua disposição. Então isso é algo que agrega as pessoas, né? Então elas vão pensar até posteriormente, se alguém pensa em seguir a Cristo, ele não vai estar olhando para um prédio de igreja, ele não vai estar olhando para uma estrutura, ele vai estar olhando para a mensagem, né? Por quê? Porque está na internet, está em todo lugar, não é? Você começou esse trabalho com o João, como tem sido trabalhar com o João Cruz? É bastante edificante, é bom. É desafiador tanto para mim quanto para ele, sei que é. Você é meio suspeito de falar do João, né? Com certeza, né? Irmãos são suspeitos de falarem dos outros, né? Duplamente irmãos. Duplamente irmãos na fé e primeiramente na carne, né? Mas não por ser meu irmão, eu sei da capacidade que ele tem, eu sei do empenho dele na obra e isso até motiva eu a trabalhar mais, motiva outras pessoas a estar trabalhando mais, né? Assim como eu acredito que você... o Fábio, o Rui que está filmando, entre outras pessoas. Nós estamos até criando pessoas que agregam ao videocast, ao podcast, ao resgate histórico, né? Que é o projeto da gente manter a memória da igreja viva. Ou seja, contar a história do passado, do presente e, se Deus nos permitir, do futuro também, né? E se nós não fizermos, outros estarão inspirados pelo nosso trabalho. Então essa é uma intenção de trabalhar para a igreja também, né? Para toda a igreja em todo lugar onde estiver, né? Então a gente até convida você que de repente quer fazer um vídeo, tem curiosidade, quer fazer uma pergunta, quer expor um pensamento de uma leitura bíblica, faça o seu vídeo, mande para nós, né? Nós iremos aproveitar isso também. Então é algo já para aproveitar o próprio material que as pessoas nos fornecem, né? É uma forma de estar divulgando esse material que muitos irmãos já têm. E eu vejo que tem muitos irmãos com muitas ideias boas, com muitos materiais bons e não tem um canal de divulgação. O videocast, assim como o podcast, eles são abertos para todas as pessoas, quem quiser participar, né? E é simples, né? Se você tem dúvida, você pode mandar um e-mail para nós. Você manda um e-mail para o videocastcristão@gmail.com ou podcastcristão@gmail.com e nós com prazer vamos atender você na medida do possível, né? Eu vejo que talvez muitos tenham perguntado, e daí, vocês estão parados, vocês não estão fazendo mais nada, né? E nós estamos fazendo sim, só que é menos, justamente por falta do meu tempo, do tempo do João, nós estamos fazendo menos, mas não paramos de fazer. Até com a contribuição das pessoas, nós passaremos a poder fazer mais também, né? Porque editar o vídeo, fazer o vídeo, montar tudo é um trabalho bem árduo e ao mesmo tempo edificante, né? Mas é árduo e isso daí é complicado se fica tudo para a gente fazer. Agora nós temos a sua ajuda, do Rui e de outras pessoas, e isso tem agregado ao próprio videocast, podcast. Eu acredito que quem está do outro lado vendo, vê que a qualidade vai mudando, vai melhorando, né? E essa é a intenção que nós queremos passar para as pessoas. Para mim tem sido uma honra, acredito que para o Rui, que está nos filmando também, participar desse trabalho. Muito bom trabalhar com você e com o João também. E tem um quadro no videocast que é Abraços Fraternais. Sim. Então, para quem você mandaria o seu abraço hoje?
queria mandar abraços fraternais a todos os irmãos de Curitiba, da congregação do Centro, do Sítio Cercado e também da congregação do Cajuru. Todos os irmãos moram no meu coração. Também um abraço especial para minha esposa, que eu amo muito, a Olinda, e os meus filhos, Jonatas e o Guilherme, assim como meus pais, o Antônio, Isaura, meus irmãos, o próprio João, né? O João, a Tita, que é minha irmã, o Newton também, meu irmão, a Ana Thaís. Alguns até, talvez muita gente não conhece, né? Mas todos eles são empenhados na obra do Senhor e por isso eu quero mandar um abraço para eles também. Amém. Amém. Então, Fábio e Edinho para o Videocast Cristão, diretamente do Enoque 2011. Obrigado. O quadro Como Me Converti nos inspira a pregar para outras pessoas com situações semelhantes. Com vocês, o quadro Como Me Converti. Videocast Cristão apresenta Como Me Converti. Oi, Silvia, do CRE 2011. Estamos no quadro Como Me Converti. Estamos aqui com um casal, né? Pelo menos que eu sei que é de Manaus. Qual é o seu nome? Antônio. E Nossa Senhora aqui é qual? Eliane. E o quadro Como Me Converti. Queria saber de vocês como é que foi a sua convenção, né, Antônio? Como é que foi a sua convenção? A minha convenção, eu fui convidado pelo irmão da Igreja de Cristo em Manaus em 1984. Estudei a Bíblia há mais ou menos 2 meses, final de 84, e em 85 eu tomei a decisão de me batizar e fui batizado. Eu estava de véspera a entrar para o exército nessa época. E fiquei muito realmente empolgado porque eu era um católico de carteirinha, né? Mas pelo poder do Evangelho eu pude ver o que realmente é estar em Cristo. E daí realmente eu tomei a decisão, conheci a igreja. A igreja na época tinha 4 para 5 anos em Manaus. Foi quando realmente eu decidi e fui batizado em Cristo. E hoje eu estou há 26 anos na igreja. Tenho acompanhado a vida da igreja no Amazonas. Música vocal. Nós do Videocast Cristão damos ênfase à música vocal. Mais uma vez com vocês, música vocal no Videocast Cristão. Videocast Cristão apresenta Música Vocal. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés,
consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos todo nosso ser a Ti. Olá, meu nome é Jonathan Hannigan. Fui missionário na Venezuela, agora estou na Argentina. E é uma bênção porque podia assistir lá o videocast agora também na Argentina. E quero mandar muito abraço e beijo para todos meus irmãos brasileiros aqui. Estamos terminando o nosso quadro Perguntas e Respostas. Se você tiver ainda algumas perguntas, mande para nós encontraremos a resposta para você. No Videocast Cristão, Perguntas e Respostas. Por que existem tantas denominações? Quando a gente pensa em denominações, a gente está pensando em grupos religiosos e às vezes até especificamente evangélicos. Eu acho que a razão de tantos grupos se dá, acho que basicamente por 3 razões. Primeiro, por desconhecimento da palavra. As pessoas não conhecem o que a palavra de Deus ensina sobre a vontade de Deus. Segundo, a segunda razão pela qual surgem esses grupos religiosos são a conjuntura política religiosa da época. Se você considerar isso, você pode voltar um pouco no século XV, século XVI, com o início do movimento protestante. Então, o desconhecimento da palavra de Deus, a estrutura política, social, conjuntura, e a terceira razão pela qual surgem esses grupos é o próprio desejo do homem de ter poder. Eu acho que esses 3 elementos, eles podem ser a explicação para o surgimento desses grupos religiosos, quando na verdade Jesus deve ter o poder sobre a vida de todos os homens, e os homens querem que Jesus fique de lado e eles assumam a condição de donos, e mentores espirituais desses grupos religiosos, e alguns assumem até a postura do próprio Cristo de estabelecer regras e princípios para os seguidores desses grupos religiosos. Então, basicamente, se as pessoas lerem mais a Bíblia, se não permitirem que a conjuntura política, social em que eles estão vivendo interfira no processo espiritual e também deixem de buscar poder e coloquem Cristo como centro da vida deles, eu acho que boa parte do problema poderia ser resolvido. Muito obrigado por assistir ao Videocast Cristão, contamos sempre com a sua audiência. Escreva pra gente, não deixe de visitar também resgatehistórico.com. Lá você vai encontrar muitas novidades da história da igreja. Um abraço para você e até o próximo episódio do Videocast Cristão.